O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a grata satisfação de receber hoje nos estúdios da TV PUC a professora doutora Silvia Simone Anspach. Silvia Simone concluiu seu doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 1987 como bolsista Fulbright para Visiting Scholars and Faculty na University of North Carolina. Mestre em Linguística Aplicada na University of Reading em 1981, Silvia tem formação em psicanálise e especialização em psicologia analítica. Foi professora titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo de 1981 a 2007. Atualmente é empresária no ramo de comunicação, atuando como palestrante, articulista em revistas internacionais, dando coaching a empresários, políticos e comunicadores em geral. Silvia, é um imenso prazer recebê-la em nosso programa mais uma vez, a fim de que nós possamos falar o que foi a nossa aula de comunicação e interculturalidade. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, Cláudio, pela sua confiança, né? A terceira vez que eu estou sendo entrevistada nesse programa, né? Sou uma reincidente inveterada, né? Somos reincidentes inveterados, além das palestras para as quais você tem me convidado sistematicamente também. Então, eu agradeço pela confiança. É um prazer para nós, para a Ivani Fazenda, para a Educação e Currículo e para a FAFICLA também. Eu tenho uma primeira pergunta aqui a respeito do que nós debatemos por ocasião da palestra, que é a seguinte: qual é a importância da paixão na vida humana? Bom, em primeiro lugar, eu vou responder essa pergunta tomando de empréstimo as ideias de um grande pensador, Hegel, que diz: nada de grande se faz sem paixão. Nada de grande e nada de pequeno, né? Porque eu te respondo, aliás, essa pergunta também por meio de uma outra pergunta, né? É possível a gente fazer alguma coisa bem feita e convincente sem ter uma motivação, um drive, um elemento propulsor, um fogo interior, né, que nos faça arder e que, de certa forma, contamine e contagie as pessoas com quem nos relacionamos? Impossível, né? Impossível. A paixão é tão importante na vida humana que ela é estudada por teóricos como Hegel, como Aristóteles, e ela rendeu também um livro maravilhoso que foi publicado há anos pela Companhia das Letras, chamado Os Sentidos da Paixão, que foi escrito por inúmeros pensadores das mais diversas áreas de saber, né? Impossível a gente viver sem paixão. E aqui eu não estou falando desse sentimento infantil, adolescente, atabalhoado, que leva a grandes desgraças. A grande né? desgraça. Alguma coisa grande também, mas não essa coisa grande de que Hegel está falando, né? Sim. Eu estou falando desse fogo interior essencial. Quella fiamma che m'accende. Isso mesmo, mas aquele essencial, aquilo que eu sou em última e em primeira instância. Aquilo que eu sou mais basicamente, aquilo que eu sou mais imutavelmente. Tá? Que beleza. Como a paixão se relaciona com a comunicação? Bom, se nada de grande se faz sem paixão, é impossível também se comunicar sem paixão. E se nada de pequeno também se faz sem a paixão, é impossível a gente se comunicar sem ter uma paixão, né? A paixão, é lógico que se eu não estiver convencida de alguma coisa, se eu não estiver em contato com o meu eu mais íntimo, mais interior, se eu não estiver inflamada por essa minha chama, né, que me faz ser aquilo que eu sou mais basicamente, mais unicamente, mais Silvia, mais Cláudio, mais qualquer outra pessoa, né, é claro que eu não vou convencer as demais pessoas. Né? Eu tenho que estar em contato primeiro com a minha verdade. Com a minha verdade, eu tenho que estar em sintonia. Eu acho que com a minha essência, de certa forma, a comunicação é, num primeiro momento, autoconhecimento. Tá? E como você vê a dialética entre o individual e o cultural, intercultural na comunicação? Bom, eu volto a isso que eu acabei de falar, né? Num primeiro momento, então, parece um paradoxo, mas a comunicação, né, falar com o outro, sim, é falar consigo mesmo. É estar em sintonia e se autoconhecer. É primeiro o autoconhecimento, né? Mas eu não posso ficar só nisso, né? Aliás, o mandamento cristão, o primeiro mandamento cristão, o mais central é amar ao próximo como
a si mesmo. Sim. Então, eu me amo, não no sentido narcísico, mas nesse sentido de estar centrado, conhecer-se a si mesmo, né, estar convicto de quem se é, conhecer esse eixo feérico original que está no meu centro e no meu coração e daí irradiar isto para o outro. Mas existe essa dimensão que é inicialmente individual, mas existe uma coisa que parece paradoxal aí, até um pouco. Quanto mais individual eu sou, mais único eu sou, mais única eu sou Silvia, você é Cláudio, como eu disse, né, e as outras pessoas são as outras pessoas, né, mais plural eu me faço. Mas ao me fazer plural, único, irrepetível, né, múltiplo, eu também entro em contato com um eixo que é da minha cultura, que é de todos os homens, de todas as pessoas da minha cultura. Se eu falo, eu sou não apenas Silvia, eu sou o Brasil falando. Se eu estou falando com uma pessoa de outra cultura, eu estou representando a minha cultura. Se eu estou falando com outra cultura, eu tenho que ter muito cuidado com os valores que eu estou transferindo, tentando transferir consciente ou inconscientemente. Eu vou dar um exemplo de interculturalidade e dos perigos da interculturalidade e da necessidade de se superar esses perigos através de determinadas pontes. Hawthorne, um grande escritor americano, né, e escreveu um dos grandes clássicos da literatura, que é A Letra Escarlate, The Scarlet Letter. E quando ele escreveu esse livro, ele criou uma personagem feminina, Hester, que é a personagem de uma mulher adúltera. Adúltera de uma maneira questionável, né? Porque o marido dela tinha sido dado como desaparecido durante muitos anos e ele, de repente, reaparece, né? E ela tem que portar a letra escarlate, um A vermelho de adúltera, por todas as partes por onde ela circula, por todos os locais onde ela circula. E ela tem que confessar esse seu crime de adultério em praça pública. E toda a comunidade norte-americana da Nova Inglaterra, é importante dizer, porque nós estamos falando em interculturalidade, e aí nós estamos falando da culturalidade local, tem o direito, né, a exigir de uma maneira estrita que ela volte à disciplina, que ela volte à linha, e que ela se confesse em praça pública. Isso faz muitos anos. No entanto, anos mais tarde, um senhor chamado Bill Clinton, né, incorre num adultério, parcial ou não, com a Mônica Lewinsky, e ele confessa na casa dele, na praça pública dos Estados Unidos e na praça pública da mídia. Naquele tempo a internet ainda não estava tão poderosa, né? Mas ele entra na tua casa e na minha casa, ele confessou para mim, ele confessou para você, porque nós estamos no espaço da aldeia global, certo? Claro. Isso no espaço americano, então, está sedimentado, né? Está sedimentada essa ética protestante estrita e disciplinar rigorosíssima. Vamos agora nos transpor para um outro espaço. Vamos lembrar de um presidente, eu não vou dar o nome, num país que eu não sei qual é, que num determinado carnaval é flagrado, é fotografado do lado de uma moça sem calcinha, né? Bill Clinton foi banido da sua sociedade. Hester é banida da sua sociedade puritana também. O que acontece com esse presidente? Ele é banido? Não, de jeito nenhum. Além dele ser... muitas pessoas criticaram, mas a maioria vai vê-lo como um machão dentro da nossa cultura. Sim. Puxa vida, além de presidente, se alguém tinha dúvida da sexualidade dele, agora, olha, isso está tudo resolvido. Ele já mostrou que ele é um homão. Um outro presidente pega um microfone com todo o seu orgulho e chega e fala: eu tenho aquilo roxo. Certo? Foi criticado por algumas pessoas, mas muitas pessoas veem, nossa, até hoje usam isso, né? Eu tenho aquilo roxo. Imagine se isso fosse pronunciado dentro de um contexto norte-americano, né? Eu tenho alguns exemplos assim radicais, né? Mas, na verdade, existem muitos outros. Toda vez que nós estamos falando com alguém de outra cultura, nós temos que fazer essa ponte.
Isso sem falar na língua, né? Claro. Né? Claro. Da questão linguística. Então, traduzir não é traduzir simplesmente, transpor de uma língua para outra. É transpor valores também. E tudo, transpor né? cultura. E transpor cultura. Exatamente. Transpor cultura. Em que sentido a comunicação pode ser encarada como condenação? A paixão pode ser negativa e danosa à comunicação? Bom, essa pergunta tem duas partes, né? Nós nascemos na civilização judaico-cristã sob o signo dessa condenação, né? A Bíblia, né, ou Torá para os judeus, né, nos coloca um episódio no Antigo Testamento no qual as pessoas falam uma mesma língua e, de repente, elas começam a construir uma torre gigantesca, uma torre muito alta, cujo intuito é atingir o céu. Ou seja, o homem começa a brincar de Deus. Deus vê isso e não encara com bons olhos, né? Fala, não, espera aí, vocês estão ingressando no meu espaço. Então, o que ele faz? Embaralha todas as línguas. Ele cria a Babel, né? Uma Babel. E as pessoas não se entendem mais. Ou seja, nós nascemos sob o signo de uma condenação. Comunicação e diferença, diversidade, seriam uma condenação. Mas, por outro lado, essa grande maldição é, ao mesmo tempo, uma grande bênção, uma grande bendição, porque ela gera a pluralidade e a nossa criatividade toda no sentido de gerar as pontes, de estabelecer e construir Graças as pontes entre diferenças, respeitar diferenças, né? Sim. Respeitar a alteridade do outro e tentar alcançar a alteridade do outro sem abrir mão, idealmente, da sua própria identidade, né? Agora, até a paixão... sem aceitar, mas pelo menos conviver decentemente. Conviver. Tolerar, eu já não gosto dessa palavra, porque tolerar é dizer assim, bom, é ruim, mas eu aceito. Eu tolero, né? Eu tolero, eu não gosto dessa palavra, né? Mas aceitar, acatar, acolher. Você perguntou se a paixão tinha uma dimensão negativa. Como eu disse, ela pode ser esse sentimento desregrado, atabalhoado, sem direção e tudo mais, que só faz besteira, né? Só faz besteira. Adolescente que, aliás, nos invade muitas vezes, e nós fazemos isso muitas vezes, inclusive Sim. como adultos. Eu acho que não há idade para isso também. Não há idade para isso. Quanto a paixão política, por exemplo, ou a paixão religiosa, quando ela é fanatismo, quando ela é unilateralismo ou unilateralidade, ela é muito perigosa. Nelson Rodrigues nos diz a esse respeito, né? Não existe coisa mais imbecil do que a paixão política, mais imbecilizante do que a paixão política. Ele quis dizer com isso que a paixão fanática, a politicalha, a politicagem, né? Nesse sentido, ela é perigosa. Muito bem. Quais são alguns princípios, ou quais são dos principais paradoxos envolvidos na comunicação e na interculturalidade? Bom, a gente já viu isso um pouco agora, né? Os principais paradoxos da comunicação. A comunicação tem uma dimensão individual, eu tenho que estar em sintonia comigo, mas eu tenho que estar em sintonia com o outro. Quando eu estou em sintonia comigo, eu me percebo como plural, mas eu me percebo como uma só cultura. E como eu me percebo como uma só cultura, eu entro em contato com as outras só culturas e eu entro em contato com a pluralidade. No mundo globalizado, nós temos alguns outros problemas, outros paradoxos. Nós estamos vivendo no momento, aliás, há anos nós estamos caminhando para uma globalização cada vez maior. Era de se esperar, então, uma integração cada vez maior. Porém, quanto maior a globalização, maior a intolerância, maior a emergência de movimentos radicais de extrema direitíssima ou de extremíssima direita, né? Maior a xenofobia, Sim. maior o racismo, a rejeição. Então, a gente está viajando cada vez mais, se integrando, falando cada vez mais línguas e cada vez mais dentro da Babel, né? E também a maior a divisão entre facções religiosas, rivais. Sim, também, exatamente. Não é mesmo? E como quebrar isso, Silvia? Como é que você vê assim um devenir, um devir mais salutar para a humanidade? Isso vem através de uma outra reflexão, né? A da paixão e da comunicação
na sua integração com a humanização. Eu disse que era importante a gente estar em sintonia com o eixo interior que Jung chama de self. O self não é egoísta nem narcisista. Ele é meu, mas ele é de todos os homens. Ele é, num primeiro momento e numa primeira camada, ele é cultural, mas numa camada mais profunda, ele é humano. Quanto mais eu me conheço, quanto mais profundamente eu entro em contato com esse meu eixo essencial, mais eu me percebo como o ser humano, como tendo uma missão humanizadora. E a comunicação sem essa missão humanizadora, ela não traz frutos consequentes, ela não traz frutos permanentes, ela não traz frutos eternos, tá? E mais profundos. A nossa aprendizagem é grande, precisa ser bem modificada para atingirmos isso. Mas toda mudança requer muito tempo, não é? Sim, essa já foi. Como isso pode ser encarada a dicotomia de individual e humano dentro da esfera comunicativa? É aquilo que eu acabei de dizer. Nós temos que ser essencialmente nós mesmos, nos conhecermos em profundidade. Quando eu me conheço em profundidade, eu me conheço como eu, como o outro cultural, como todos os outros culturais que me habitam, e mais profundamente, como o ser humano. E daí eu percebo que eu tenho essa missão humanizadora. Né? A humanização da comunicação não seria uma possibilidade meramente teórica ou uma utopia? Dê alguns exemplos da comunicação humanizada. Ela não é uma... Ela parece ser, como eu digo assim, não, eu tenho que falar por todos os homens, eu tenho que humanizar toda a comunicação. Parece que eu estou falando de um ponto de vista puramente teórico e utópico. Mas você acabou de falar em exemplos, né? Em exemplos de comunicação humanizada. Ora, os exemplos de comunicação humanizada nos mostram que a comunicação humanizadora e humanizada, humanística, ela é justamente aquela comunicação que traz frutos palpáveis, perenes e consequentes, relevantes, pertinentes mesmo. Alguns exemplos, vamos pensar num Gandhi. Né? Ele entrou em sintonia consigo a tal ponto que ele se percebeu como a Índia toda e como a raça humana, a busca de paz, de liberdade, de independência, de não opressão. Vamos pensar num outro exemplo, a Fundação Said Barenboim, né, em que Edward Said, representante do lado árabe, do lado palestino e do lado judeu, Daniel Barenboim, grande músico e grande humanista, fundam uma uma organização conjunta. Infelizmente, Edward Said morreu já, né? Então a continuidade está sendo dada pelo Barenboim e seus colaboradores, e eles transcendem esse muro, esse muro vergonhoso que separa os dois lados, separa dois povos primos, irmãos, duas raças que são primas, irmãs. O meu nariz não deixa mentir, né? Eu sou descendente de judeu de um lado, de outro lado italiano e português que teve invasão e relação com os mouros, etc. Né? Nós somos um. E eles transcendem esse conflito no Oriente Médio, esse conflito vergonhoso, pela via da música. Então, eles criam uma grande orquestra e pequenas orquestras também do lado palestino para educar as pessoas que não têm acesso à educação e à música. E criam uma orquestra que viaja pelo mundo, que integra jovens dos dois lados. E esses jovens, num documentário que eu assisti, falam, gente, meu pai lutava contra o pai dele, e eu vejo agora que eu estou dormindo no mesmo quarto desse cara que é meu irmão. Ele está do outro lado, mas ele pensa como eu, ele é gente como eu, ele faz música como eu, ele pode fazer beleza e humanização como eu. E o nível que ele alcança, né? O nível musical, que maravilhoso, é um nível espetacular. Não, e, aliás, o nível para ele nem importa, porque ele cria uma pequena orquestra lá na Palestina, que ele fala, nunca vai ser uma grande orquestra, quer dizer, um grande maestro, diria, eu vou reger uma orquestrinha de principiante? Não, ele fala, nunca vai ser uma grande orquestra,
Mas eu estou fazendo um trabalho aqui educacional de conscientização e um trabalho político tão gigantesco que ele vale a pena. Claro, que ele vale a pena. Outro exemplo, Martin Luther King. Né? Martin Luther King, né, ele foi um negro que lutou pela causa negra, pela igualdade racial, né, nos Estados Unidos, e a sua luta foi a luta da América Negra e foi a luta da raça humana em busca de uma integração, de uma igualdade. Né? Uma luta que está acontecendo até agora, né, e está trazendo frutos até agora. Então, vai me dizer que esses frutos não foram frutos consequentes? Que não foram frutos palpáveis? Que isso foi uma mera utopia ou teoria? Não, eles trouxeram grandes mudanças. Essas mudanças ainda estão aí acontecendo, ocorrendo. Isso, né? Prova que a gente fala na interdisciplinaridade. O que repercute e reverbera, o que reverbera dissemina. E esses exemplos que você deu, por exemplo, mostram a disseminação do que realmente nós precisamos de humanização dentro da gente, entende? Quer dizer, não é só falar a palavra, não é? Não é só falar multiculturalismo, culturalismo, cultura, mas nós temos que nos transformar dentro, que é o autoconhecimento, não é? Porque sem o autoconhecimento eu não consigo conhecer o outro. Essa que é a grande dificuldade. Amar ao próximo como a si mesmo. Exatamente, nós voltaremos a amar ao próximo como que a si parece mesmo. um mandamento paradoxal, como toda a comunicação parece paradoxal, como eu disse, mas é dessa integração da diferença, né, acordo que nasce de desacordos, né, que é o que fala Shakespeare na voz de uma de suas personagens, de um de seus personagens em A Midsummer Night's Dream. É isso que a gente tem que buscar. Né? A unidade na pluralidade. A unidade na pluralidade. E você poderia ler algum dos seus poemas sobre o tema, sobre humanização? Eu sei que você tem poemas então, na publicados verdade, internacionalmente, premiados internacionalmente, e eu gostaria que você lesse algum para o nosso telespectador. Pois não. Então, você sabe que essa palestra que eu dei, da qual a entrevista está sendo uma sequela, né, foi uma palestra que eu dei no Global Council of Sales Marketing e eu fechei a palestra lendo um dos meus poemas, que é um tributo ao Martin Luther King. E daí você me trouxe aqui para a PUC e eu dei a mesma palestra, quer dizer, não foi exatamente a mesma, porque a plateia era outra e tudo, né? E a interação foi totalmente outra, uma né? outra palestra mas eu li... Que eu vi sua e fiquei apaixonado e trouxe para a nossa aula aberta do JEP. E as duas eu fechei com este poema. Aliás, depois ele foi publicado na revista The Winners, que é da Innsbruck e da Global Council of Sales Marketing, tanto em português quanto em inglês, que eu fiz uma versão em português e outra que não é bem uma tradução, porque literatura não dá para traduzir literalmente, né, que foi uma livre criação. Eu vou ler a versão em português, que tem um título em inglês. As duas têm o mesmo título, que é He Had a Dream. He Had a Dream. He had a dream, que é sobre o Martin Luther King, né? He had a dream. Ele teve um sonho, e seu sonho tinha cores e matizes, pés e raízes. Exibia peles e cachos, canela, cacau, chocolate. Roubou sons da noite, tons do dia. Sem rédea, a paixão que arrepia, rebeldia sem conceito nem preceito, desfilou em Atlanta e em Atlantis. Alma arredia da América, da África, do universo, reverso da espora e da espada, esquadra processional de almas nuas pelas ruas, fogo sacral, fundamental, liberta as quais Seratamem, Cherokee e Bantu, protestante e desconcertante, Martinho Lutero Rei de uma América dissonante, discordante voz de harmonia consonante. Ele teve um sonho, e seu sonho ganhou asas, abriu alas. Na sagrada casa da deusa Palas, o humano, a essência, a alma. Martin Luther King, negro pássaro rei, na calma certeza do voo. Essa foi a versão em português do poema. E foi publicado já, Silvia? Ele foi publicado inicialmente aqui na revista The Winners. Né? Você podia mostrar né? a revista? Pois não. É que ela tem na capa o Alckmin, né? Eu não estou fazendo propaganda do Alckmin nem nada. Esse foi um número em que o Alckmin tinha feito uma palestra, né,
na ocasião da apresentação da sua pré-candidatura, então ele aparece como destaque, né? E eu tenho um artigo aí que aparece ao final. Aliás, eu tenho mais do que um artigo, e um dos artigos meus é sobre a palestra que foi dada lá no Global Council of Sales Marketing e que foi fechada com este poema em português. Daí eles me pediram o artigo em inglês, eu escrevi mais do que um artigo para essa revista em inglês. Aliás, eu sou articulista dessa revista, que tem uma circulação por 34 países e milhares de pessoas mesmo no mundo todo, e que ela pode ser baixada num aplicativo também no iPhone, né? No iPhone. Isso. Silvia, eu gostaria de agradecer muitíssimo sua presença em nossos estúdios. Muito obrigada, eu que agradeço. E gostaria de agradecer ao telespectador pela sua audiência. Muito obrigado.